Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esse é o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versos 3 a 5, aqui na versão da Almeida Revista e Atualizada. Eu estou usando aqui uma ferramenta de inteligência artificial para produzir estudos bíblicos e a gente faz aqui uma análise com base em alguns versículos, como nesse caso aqui, e depois a gente faz uma crítica desse estudo, né? Com isso, a gente tenta responder a pergunta se é possível utilizarmos inteligência artificial para nos ajudar em estudos bíblicos, em teologia, ou se é perigoso a gente utilizar esse tipo de coisa. Então, eu quero que você acompanhe aqui comigo esse estudo que eu produzi, que eu sugeri, né, que ela fizesse, e aí a gente vai analisando aí as partes e tentando responder essa pergunta. Então, veja só, primeiro eu pedi para que ele explicasse, explique o texto do Evangelho de João, o texto aqui citado, né? Ele faz então a citação do texto e aí ele começa uma explicação versículo por versículo. Então ele começa no 3, né, dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aí ele vai dizer que o verbo, né, logos, né, que no contexto é Cristo, é apresentado como agente da criação. Então ele faz aqui uma boa interpretação desse texto, né? Não foi apenas um espectador, mas por meio dele todas as coisas vieram à existência. Isso coloca Jesus não como uma criatura, mas como coeterno com o Pai e atuante desde a criação, em harmonia com Gênesis 1. Então é importante essa relação aqui, ele reconhece que esse texto aqui faz uma correlação com o Gênesis 1, quando relata a criação, né? João enfatiza: sem ele, nada do que foi feito se fez, mostrando que não há exceções. Tudo o que existe depende de Deus. Então, muito bem, esse verso 3, então ele traz aqui uma boa, embora resumido, ele traz aqui uma aplicação bem interessante, ele capta bem essa ideia do texto, né? Essa relação com o Gênesis, com a criação, o papel de Cristo na criação, né? E de fato aqui faz uma expressão bastante forte, né? Que não há exceções, né? Então esse é um ponto importante, né? Para a fé cristã, para a teologia cristã, de que todas as coisas foram feitas por Deus e que nesta criação, né, estava agindo a Trindade, né? Então esse texto aqui reforça bastante isso. Aí no verso 4 ele vai dizer: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vida aqui não é apenas biológico, mas a fonte da existência e da vida eterna. Essa vida em Cristo se torna luz, ou seja, orientação, revelação, clareza espiritual para os homens. Enquanto a criação mostra que Jesus dá vida física, a encarnação e obra redentora mostram que ele dá vida espiritual. Aqui há uma correlação muito forte, novamente, com o Gênesis, né? Novamente com o aspecto da criação, e ele capta bem essa ideia, né? Mostrando que lá era o princípio da vida humana, da vida física, né? Onde tudo começa. E Jesus estava lá com o Pai, com o Espírito Santo, criando todas as coisas, né? Mas aqui no Evangelho de João, né, João faz essa relação para mostrar que esse Jesus, né, que é a luz dos homens, e essa luz agora, ela já aparece aqui no contexto de vida espiritual, né, de encarnação, de redenção, né, mas com uma forte relação ainda com o Gênesis. É mais ou menos assim: aquele que criou a vida física, aquele que criou todas as coisas, é o mesmo que cria a vida espiritual, né? É o mesmo que, através da sua obra redentora, ele dá vida aos homens, aqueles que creem. Faltou aqui no meu entendimento, fazendo aqui uma crítica,
que ele explanasse melhor essa questão. Eu acho que esse tema aqui ele poderia ser mais abrangente, né? Eu acho que tem muitas nuances aqui que poderiam ter sido explorado, né? Como, por exemplo, a questão da ação, né? Lá no Gênesis, Deus cria todas as coisas por sua palavra, né? Então ali tem uma ação. Deus disse haja, né? E houve. Então ali é Deus agindo, né? Há uma ação, não é uma coisa automática, né? Deus age pela tua palavra e as coisas acontecem. E aqui no Evangelho, né? No Novo Testamento, nós vemos a ação de Deus na obra redentora de Cristo, né? Então, assim, ambos os casos, né? Houve uma ação, houve uma intervenção direta de Deus. Isso é muito importante, né? Que Deus trabalha. Esse é o ponto, né? Jesus enfatiza isso, né? Meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Quer dizer, Deus trabalhou, Deus trabalha, Deus está constantemente trabalhando, né? E a gente vê isso na ação de Deus, né? Tanto na criação como na redenção. Mas, ok, eu acho que ficou bom a análise dele. E aí ele termina no verso 5 dizendo: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam, né? A luz é Cristo revelado ao mundo, irradiando verdade, santidade e salvação. Nesse Evangelho de João, a palavra luz ela é muito forte, né? Ela vai aparecer em vários momentos com esse sentido aqui. As trevas representam o pecado, né? A incredulidade e a ignorância espiritual. Sim, existe esse contraponto, especialmente nesse Evangelho, luz e trevas, né? Ele vai trazer esses pontos opostos, né? De um lado a luz representando a pureza, a verdade, a salvação, né? A santidade, e do outro lado trevas representando tudo aquilo que é oposto a isso. O verbo usado pode significar duas coisas. Ele está falando aqui na questão do compreenderam, né? Não compreenderam as trevas, não conseguiram entender a luz e não dominaram as trevas, não conseguiram vencê-la, né? Então aí, de acordo com o verbo grego aí, ela pode seguir, tanto é que às vezes, dependendo da tradução que você estiver lendo da Bíblia, ele vai seguir por um caminho, às vezes seguir por outro. Isso é comum quando se faz tradução, especialmente de textos antigos, né? Que uma palavra ali, um verbo, às vezes ele tem mais que um significado, né? Então, às vezes os tradutores têm que fazer uma opção por um lado ou outro. Então, isso é comum. E assim João declara a vitória da luz. Cristo veio ao mundo e mesmo diante da oposição do pecado e da rejeição, as trevas nunca conseguiram apagá-la e nunca vai conseguir, né? Então, acho que esses textos reforçam isto, né? Teologicamente, acho que ele capta muito bem aqui. A mensagem teológica central é: Cristo é o Criador, nada existe sem ele, Cristo é a fonte da vida, física e espiritual, Cristo é a luz, revelação de Deus para o ser humano, a luz é mais forte que as trevas, o pecado não pode anular a obra de Cristo. Aqui é um ponto importante, né, nesse caso aqui, ó, muitos cristãos, né, é comum a gente orar por pessoas que estão doentes, né, por pessoas que estão passando por dificuldades nessa área, e isso é correto, isso é bíblico, porque Cristo é a fonte da vida física. Ele não só criou, né, esteve com o Pai na criação do homem, da vida física, como ele também restaura, né, a saúde, ele restaura vidas, tanto física como espiritual. Depois, no final, essa ferramenta ela sugere: quer que eu faça também uma aplicação prática para a vida diária? Né? Eu falei, sim, eu gostaria. Né? Então vamos ver, agora ele sai de uma linha teológica, ele sai de uma linha mais teológica e entra numa área mais devocional, né? Uma área mais de aplicação. Então ele vai dizer que Cristo como Criador, o que isso significa? Qual que é a aplicação para nós, né? Se tudo foi criado por meio de Jesus, nossa vida não é obra do acaso. Isso dá propósito e sentido à existência. Né? O ponto prático é lembrar que somos parte do plano de Deus e para cada detalhe da nossa vida está debaixo do cuidado daquele que o criou. Então isso aqui é muito importante, né, para os cristãos, de uma maneira geral,
especialmente em momentos de dificuldades, né, que existe um propósito, né, que existe um sentido na vida, pelo fato de termos sido criados, isso não deve ser desprezado. Então é uma boa aplicação. Segundo, Cristo como fonte da vida, a aplicação é: a verdadeira vida não está em conquistas, bens ou prazeres, mas em permanecer a Cristo. Buscar diariamente em oração e na palavra a força e alegria que o mundo não pode dar. Então, essa é uma importante mensagem que nós devemos considerar. Cristo como luz. A luz de Cristo ilumina a nossa mente, coração, mostrando o caminho certo, né? Diante das decisões, né? Pedir, Senhor, ilumina os meus passos, como está lá no Salmo 119. Além disso, refletir essa luz em atitudes de amor, de justiça e compaixão. Então, veja bem, nós somos iluminados por Cristo, mas essa luz precisa refletir, tá? Isso é importante, né? Isso é importante. Se você tem um objeto escuro, né, a luz bate e não reflete, ele absorve isso, né? Se você tem um objeto de uma cor clara, né, um branco, por exemplo, a luz bate e reflete. Acho que é mais ou menos esse o sentido. Por fim, a vitória sobre as trevas, né? A aplicação: mesmo que o mundo esteja cheio de maldade, pecado e incerteza, a luz nunca será vencida. Isso nos dá esperança. Quando enfrentamos dificuldade, lembramos que em Cristo já somos mais que vencedores, como está o texto lá de Romanos 8:37. É muito comum a gente reclamar do mundo que a gente vive e, de fato, os problemas são gritantes, né? As situações, às vezes, chegam a ser desesperadoras em alguns casos, para muitas pessoas, em alguns momentos da vida, mas devemos lembrar que Cristo venceu, né? E nós venceremos com ele. Resumo da aplicação: somos criação de Cristo, temos propósito, ele é a nossa fonte da vida, devemos depender dele, ele é a nossa luz, precisamos andar em comunhão com ele. Se luz vence as trevas, podemos viver com fé e esperança. Essa é a mensagem do Evangelho, e João começa trazendo à nossa memória isso, né? E eu acho que essa aplicação aqui fica bem evidente para nós. Bom, diante de tudo isso, o que a gente pode dizer? Dá para usar, então, uma ferramenta de inteligência artificial? O que você achou? Você acha que esse texto ficou coerente? A explicação que ele deu ficou coerente? Eu, a princípio, achei bom. Acho que em alguns pontos poderia, né, expandir um pouco mais, aprofundar um pouco mais, mas aqui eu não pedi para que ele fizesse tanto aprofundamento. Então, tudo depende de como você pede, você direciona, né? O objetivo mais aqui é observar se o que ele nos apresenta é verídico ou não, se tem uma base teológica, né, se tem uma base bíblica coerente, e pelo menos nesse estudo aqui eu achei que ficou interessante. A conclusão, então, que a gente tira é a seguinte: você pode usar uma ferramenta de inteligência artificial, inclusive para fazer um estudo bíblico, inclusive para estudar teologia, inclusive para melhorar o seu conhecimento, né? E, por que não dizer, o seu relacionamento com Deus, porque quanto mais você conhece de Deus, mais próximo você fica. O que nós precisamos fazer é ser críticos, né? É olhar que essas ferramentas, elas são algoritmos, ou seja, elas não pensam, elas nos trazem esses textos baseado em correlações de texto, em algo que ela aprendeu, né? Por isso, está escrito inclusive aqui embaixo, o chat GPT pode cometer erros, considere verificar informações importantes. Ele mesmo faz esse alerta para a gente, então a gente precisa ter esse olhar. Desde que você faça isso de uma maneira crítica, eu acredito que é uma boa ferramenta e que pode ser usada para o bem. Se você permaneceu até aqui, eu agradeço. Inscreva-se nesse canal e acompanhe outros vídeos onde a gente continua fazendo esses estudos similares. Deus abençoe.